Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre acidente do trabalho e doença ocupacional, como esses fatos ocorridos ali no dia a dia da vida laboral do segurado dá direito a que eles recebam benefícios previdenciários por incapacidade. Primeiramente, é importante diferenciar acidente de trabalho e doença ocupacional. O acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício da atividade laboral ou dentro das dependências da empresa, das dependências onde se exerce o emprego, a sua função. Por exemplo, uma pessoa um representante comercial que trabalha fora das dependências da empresa não necessariamente precisa estar dentro da sede para que algum acidente que eventualmente ocorra seja caracterizado como acidente do trabalho. Ele, se estiver no exercício da atividade laboral, dentro ou fora da empresa, em ocorrendo um acidente, será considerado acidente do trabalho. Já a doença ocupacional é aquela enfermidade produzida ou desencadeada pelo exercício de uma função laboral específica. E a descrição de doença ocupacional encontra-se no artigo 20, inciso 1º da Lei 8.213 de 91, e nós entendemos que vem a ser aquela doença gerada em função do exercício que o trabalhador realiza durante as atividades laborais. Para que um acidente seja considerado acidente de trabalho e uma doença seja considerada ocupacional, é necessário que haja um nexo de causalidade. Esse nexo nada mais é do que a relação de causa e efeito. É necessário que fique comprovado que o acidente ocorrido tem ligação direta com o trabalho que esse segurado do INSS realizava, tanto dentro da empresa ou fora das dependências da empresa. E é necessário que fique incontestavelmente comprovado que a doença aconteceu por conta do trabalho ou do local onde esse segurado trabalhava. Por que é tão importante você ter conhecimento sobre isso? Porque o valor do benefício previdenciário por incapacidade, quando essa incapacidade advém de acidente de trabalho ou doença ocupacional, é maior. O valor é mais vantajoso. A forma de cálculo realizada é de uma forma mais vantajosa para o segurado do INSS. Então você precisa pensar, será que a doença que eu tenho tem ligação direta com o lugar que eu trabalhava? Será que essa doença não tem ligação direta, incontestável com a função que eu exerci por anos? Será que essa sequela não adveio daquele acidente ocorrido lá naquele trabalho? Então, você tem chance de receber um benefício previdenciário por incapacidade num valor melhor do que se não fosse uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Para se comprovar o acidente de trabalho, basta o comunicado de acidente do trabalho, que é o que chamamos de CAT. Nesse documento já vem toda a descrição e detalhamento do acidente e das circunstâncias que envolveram o acidente desse trabalhador no local de trabalho ou enquanto esse trabalhador exercia as suas tarefas laborais. Para se comprovar que uma doença é ocupacional, é muito mais complexo. Você vai precisar comprovar a maioria desses itens que eu vou colocar na tela para você. Então veja só. É interessante, imprescindível que tenha o exame clínico, físico e mental, exames complementares de saúde, do segurado, história clínica e ocupacional do funcionário, tanto atual como anterior a esse local de trabalho, o estudo do local de trabalho, o estudo da organização do trabalho, os dados epidemiológicos, a literatura científica, a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhadores expostos a riscos semelhantes aos seus, a identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros, o depoimento e a experiência dos trabalhadores, os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais, sejam ou não da área da saúde.
Parece complicado demais comprovar uma doença ocupacional e na verdade não é fácil, mas é importante porque garante ao segurado um valor de benefício mais vantajoso. Bom, quando nós falamos de doença ocupacional, a primeira que nos vem à mente com certeza é a LER, a lesão por esforço repetitivo. Então você precisa observar, será que esse desconforto, essa incapacidade para trabalhar nas funções que você habitualmente exercia, não advém por conta do exercício repetitivo? Nós vemos casos de bancários que por datilografarem ali o dia inteiro acabaram por adquirir essa lesão por esforço repetitivo, que obviamente trata-se de uma doença ocupacional, porque foi uma doença produzida, gerada pela função exercida durante o trabalho. Mas existem outras doenças ocupacionais também famosas e eu vou falar para vocês as que mais geram direito a benefício por incapacidade. E são elas: a asma ocupacional, a dermatose ocupacional, surdez temporária ou definitiva, antracose pulmonar e DORT, que são distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Por que o INSS exige tantas provas para constatar, afirmar que trata-se de uma doença ocupacional? Bom, porque muitas doenças ocupacionais, elas também estão ligadas à faixa etária do trabalhador, não necessariamente a um trabalho, a um exercício laboral, mas a idade, talvez trata-se de uma doença degenerativa, então o nexo de causalidade ele vai sendo afastado. Por isso que é necessário analisar caso a caso, de forma bem individualizada e personalizada cada situação, para que você não corra e morra na praia. É necessário que você tenha mesmo certeza de que há como comprovar que trata-se de uma doença ocupacional. Quando o acidente de trabalho se dá por culpa exclusiva da vítima, isso também será analisado pelo INSS. É óbvio que o INSS tem todo o cuidado para não ser vítima de fraudes. Por isso que muitas vezes ele dificulta a concessão do benefício previdenciário, seja ele qual for. E é tão rigoroso com documentação e com formas de se comprovar o direito que o segurado tem de receber um benefício, um auxílio-doença ou um auxílio-acidente e até mesmo aposentadoria por invalidez. É importante que você troque uma ideia com seu médico e essa é a dica de hoje. Fazia tempo que eu não dava a dica do dia. A dica do dia é para você conversar com o médico com quem você faz tratamento, se você tem um problema de saúde. E questione o seu médico se há possibilidade dessa doença ter sido gerada, provocada por conta do trabalho que você realizou a maior parte da sua vida laboral. Quem sabe o que você tem é uma doença ocupacional. Então, quando você solicitar um benefício previdenciário por conta de uma doença incapacitante relacionada a essa doença, o seu benefício será num valor melhor, mais vantajoso para você. Eu espero ter te ajudado com as dicas de hoje. Nos siga em nossas redes sociais e dá um pulinho no nosso site www.ocadvogados.com.br para que você fique mais ainda inteirado e esclarecido sobre todas as questões mais relevantes e atuais do direito previdenciário. Até a próxima!